Bem-vindos ao nosso canal Português em Foco com a professora Andréia. Eu sou a professora Andréia e vamos à aula de hoje. Muito bem, nós já temos vídeos aqui no canal falando sobre orações coordenadas, orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas. E agora nós vamos aprender, ou nós vamos conversar sobre as orações subordinadas adverbiais. Só lembrando que as orações subordinadas são aquelas que são dependentes. Elas não podem ser separadas, porque quando nós fazemos isso, o seu sentido fica comprometido. As orações subordinadas adverbiais, elas exercem a função própria de um advérbio. As orações adverbiais, elas se subdividem em 9 tipos. Então, nós temos orações adverbiais causais, concessivas, condicionais, comparativas, conformativas, consecutivas, finais, temporais e proporcionais. Todas essas orações adverbiais, elas são facilmente identificadas. Primeiro, porque quando você olha para o período e vê que as orações elas são dependentes, elas não podem ser separadas, isso já dá a certeza para a gente que elas são subordinadas. Depois você vai olhar para as conjunções que fazem a ligação entre essas orações. Nós aqui no canal já temos um vídeo falando sobre conjunções coordenativas, conjunções subordinativas, e as conjunções subordinativas é que fazem a ligação das orações subordinadas adverbiais. Então, olhando para essas conjunções subordinativas, a gente consegue classificar as orações e dizer que tipo de relação elas mantêm. Se é de causa, se é de consequência, se é de comparação, se é de conformidade, se é de finalidade, de tempo, de proporção e assim por diante. Mas vamos ver isso um pouco mais detalhadamente aqui para frente. Ou será que não? Então, nós temos aí a primeira oração, que é a oração causal. A oração causal, gente, é aquela que, além de somar 2 orações, ela faz com que a segunda atribua uma causa para a primeira. Ela nunca vem após um verbo imperativo e temos algumas conjunções que fazem a ligação entre essas orações. Então, porque, pois que, já que, visto que, uma vez que, por quanto, que. Todas essas conjunções, elas podem fazer a ligação entre orações que são classificadas como causais. Se você olhar aqui para esse exemplo, o exemplo desse período que a gente coloca, nós temos aqui, ela não foi à aula. Veja que, além da conjunção porque, está fazendo o papel de elo, né, para ligar essas 2 orações, ela não foi à aula e estava doente. Percebam que essa segunda oração, ela atribui uma causa, né, ela é a causa, digamos assim, o motivo, a razão pela qual essa pessoa aqui, ele não foi à aula. Então, vejam que a explicação, digamos assim, a causa, a razão de ele não ter ido à aula é porque estava doente. Então, a segunda oração atribui uma causa à primeira oração. Então, nós temos as conjunções condicionais. Como o próprio nome diz, como o próprio nome sugere, uma oração condicional é aquela que estabelece uma condição em relação à primeira oração. Então, nós temos aí um exemplo. Irei ao cinema se não chover. Esse se não chover é a condição para que eu vá ao cinema. Então, nós temos algumas conjunções que fazem
normalmente, a ligação entre essas orações condicionais. Caso, uma vez que, desde que, contanto que. Então, principal, além de nós entendermos quais conjunções ligam as orações condicionais, é você compreender que a segunda oração estabelece uma condição em relação à primeira oração. Então, aí nós temos as orações comparativas. Em relação às orações comparativas, é muito fácil você compreender que, para que nós classifiquemos uma oração como comparativa, é preciso que, além de somar as duas orações, elas formem uma comparação. Aí nós temos um exemplo. Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão. Então, veja aqui, as palavras tanto quanto, né, nos dão a ideia de comparação entre Paula e o irmão. Uma observação, você tanto pode usar a palavra quanto como a palavra como, numa oração comparativa. No entanto, para que esse vocábulo como seja uma conjunção comparativa, é necessário que esteja antecedido pelas palavras tão ou tanto, tanto como, tanto ou tão como, para que o como seja uma conjunção comparativa. É bom que nós nos lembremos disso. Mas, em suma, é isso. É muito fácil você perceber quando uma oração é comparativa, porque, além delas não poderem ser separadas, porque elas se complementam, a gente ainda tem essa relação, onde as duas orações, elas formam uma comparação. Para que o vocábulo que ou do que funcione como conjunção comparativa, é necessário que venha antecedido pelos termos mais ou menos. E aí, nós temos um exemplo. Eles tiveram mais tempo do que nós. Essas orações aí, esse período é formado por orações comparativas. E lembre-se de que a gente, para que esse vocábulo, né, que ele seja uma conjunção comparativa, nós precisamos entender que ele precisa estar antecedido dos termos mais ou menos, tanto faz que ou do que. E aí a gente tem algumas outras conjunções comparativas, quanto, quão. No entanto, lembremos-nos que nós precisamos observar se esses termos estão antecedidos pelas palavras tanto ou tão. Então, tanto quanto, tão como. As orações conformativas são aquelas que somam duas orações, uma estando em conformidade, quer dizer, de acordo com o que se estabelece na outra, ou indicando o modo como a outra se realiza. Normalmente, a gente tem a palavra conforme ou a expressão de modo que, fazendo a ligação entre as orações conformativas. E aí nós temos alguns exemplos. O tempo, conforme diz um provérbio, é o remédio para muitos males. Ela é jovem, de modo que poderá tornar-se mais benevolente. Essas orações aí ligadas pelas conjunções conforme, ou de modo que, ou até as conjunções segundo, como, consoante, de sorte que, de maneira que, de forma que, são orações que nós vamos classificar como conformativas. E lembre-se, uma oração está de acordo com o que diz a sua antecedente, né? Está em conformidade com o que diz a sua antecedente. Então, agora a gente vem às orações consecutivas. Consecutivo, gente, quer dizer que se segue. Pois bem, quando dizemos tão, tal, tamanho, tanto, segue-se ligeiramente a palavra que. Esse que é, pois, consecutivo em relação às palavras tão, tal, tamanho, tanto, daí porque o chamamos de conjunção consecutiva. Então, vamos entender aqui. Geralmente, quando a gente diz as palavras tão, tal, tamanho e tanto, em seguida a gente diz a palavra que. Então, esse que a gente fala, a gente diz que essa palavra é consecutiva em relação às palavras tão, tal, tamanho ou tanto. Por isso mesmo,
é que a gente diz de conjunção consecutiva. E aí nós temos alguns exemplos. Estava tão nervoso que tremia. Veja que aqui eu usei a palavra tão e em seguida usei a palavra que. Isso é uma prova de que nós temos aqui uma oração consecutiva. Tal era sua coragem que todos os temiam. Tal que. Tamanha era sua sabedoria que o chamaram mestre dos mestres. Então, tamanha que. A criança chorava tanto que causava pena, tanto que. Quando você encontrar essas expressões, você vai ter aí orações consecutivas. A palavra que, quando vier antecedida por um dos seguintes vocábulos, tão, tal, tamanho ou tanto, nós teremos uma oração consecutiva. Em rigor, essa conjunção não tem sinônimo. Vamos agora às concessivas. É aquela que, além de somar duas orações, faz com que a segunda conceda para a primeira uma garantia de que aquela será realizada. Exemplo: Joana estudará música, embora não tenha vocação. Veja que eu estou dizendo que, apesar do fato dela não ter vocação, ela vai sim estudar música. Então, Joana estudará música, embora não tenha vocação. Essa segunda oração, ela concede à primeira a garantia de que essa primeira será realizada. Tá bom. A única circunstância que realmente criaria obstáculos aos estudos de Joana seria o fato dela não ter vocação. Observe-se, contudo, que a segunda oração garantiu que a primeira oração se realizará, pois eliminou a possibilidade de falta de vocação tornar-se um empecilho. Quem são as conjunções que são classificadas como concessivas? Mesmo que, ainda que, nem que, se bem que, posto que, embora, como nós já vimos. Então, essas são as conjunções que vão ligar essas orações concessivas, onde a segunda garante que a primeira se realizará. Temos agora as orações finais, são aquelas que indicam finalidade. Então, nós temos aqui o conceito. É aquela que, além de somar duas orações, faz com que a segunda indique a finalidade da primeira. Então, aqui nós temos um exemplo. Estudarei os conectivos a fim de que aprenda análise sintática. A finalidade de eu estudar conectivos é exatamente aprender análise sintática. Então, veja que a segunda oração indica a finalidade do que está sendo dito na primeira oração. A conjunção subordinativa final é pobre em sinônimos. Via de regra, podemos dizer que o modelo a fim de que se deixa substituir por para que. Então, nós temos a fim de que, para que. Essas são as expressões, as conjunções subordinativas finais que vão ligar as orações classificadas como orações subordinadas finais. Lembre-se de que essas orações finais, elas indicam finalidade. A segunda oração indica a finalidade do que está sendo dito na primeira oração. Proporcional é aquela que, além de somar duas orações, faz com que a segunda indique a proporção em que a primeira se realize. Então, temos aí um exemplo. Uns entravam à proporção que, outros saíam. Essa conjunção, a proporção que, ela faz exatamente com que a segunda oração indique a proporção em que a primeira vai se realizar. Quais são os sinônimos ou quais são as outras conjunções proporcionais que podem fazer a ligação dessas orações proporcionais? À medida que e ao passo que. Temporal indica tempo, muito fácil, talvez seja mais fácil de você reconhecer dentro do período. É aquela que, além de somar duas orações, faz com que a segunda indique a ocasião, a época, o tempo em que a primeira se realiza. Então, aí nós temos um exemplo. Cheguei quando soou a campainha. Esse quando, ele me indica o tempo em que eu cheguei.
Quando soou a campainha, me indica o tempo em que eu cheguei. O quando é a conjunção temporal que faz a ligação entre essas duas orações, onde a segunda indica o tempo em que a primeira se realiza. Quais são os sinônimos desse quando? Quais são as outras conjunções temporais que a gente tem aí na gramática? Assim que, logo que, tão logo, mal, esse mal com L, viu, gente? Sempre bem, enquanto. Então, assim, é bom que nós nos lembremos de que é importante que nós saibamos quais são as conjunções que fazem a ligação, mas, sobretudo, é imprescindível que você entenda o sentido que a segunda tem em relação à primeira, porque é a segunda que vai determinar que tipo de oração você tem aí, que tipo de ligação essas orações têm, portanto, que tipo de oração subordinada adverbial você encontra no período. E por hoje é só. Bem, essa foi mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, deixem comentários. E na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço do meu blog, porque caso vocês tenham se interessado pelo assunto e queiram exercícios com gabaritos, basta acessá-lo. Até a próxima!